Com qual frequência você faz idiotice? Eu vou logo avisando, eu faço idiotice o tempo inteiro, eu não sou um adulto funcional. E vocês vieram, e vocês já eu tô fazendo idiotice de novo. E vocês viram que no último vídeo eu me embananei com o teclado caiu, eu peguei ele e acabei pulando 3 minutos do vídeo do Jin, cara. E eu nem percebi, eu assisti aqui com vocês amarradão. Se vocês tivessem falado nos comentários que eu fiz essa estupidez, eu nem teria percebido, teria passado direto. Então, no final deste vídeo, eu vou reagir ao Capitão da Injustiça. E depois eu vou trazer esses 3 minutinhos que eu pulei. Então, se você não assistiu o vídeo do Jin, assiste lá, depois volta aqui e você vai ter o vídeo completo em 2 partes. Só porque eu sou um imbecil. E esse é mais um vídeo patrocinado pelo homem, pelo macho, pela lenda René Leite Silva. Graças ao Leite, Bleach entrou pros anais da história desse canal. E sim, isso foi uma piada ruim que eu fiz no meio do agradecimento do cara que investiu seu dinheiro para trazer Bleach aqui pro canal. Então, muito obrigado, René. Valeu mesmo por ter patrocinado e para todos que fizeram também os seus donativos. Não só os patrocinadores, como os donativos. Eu vou sempre tentar trazer tudo que vocês pediram aqui pro canal. Obviamente eu dou prioridade aos patrocinadores, assim como o Davi também patrocinou vídeos. Mas eu tô de olho nos donativos e eu vou tentando trazer, vou trazendo aqui. E a gente tem 1 ano de Bleach pela frente pro canal. Pra quem tá chegando agora, meu nome é Marcos Felipe, sou formado em audiovisual e vocês estão me apresentando esse fantástico mundo da Soul Society, de Bleach, de Ichigo, a história de um homem. Agora sim, vamos ver quem é este tal de Tousen, o Capitão da Justiça. Antes de começar o vídeo, não se esquece de dar aquele like. E se você sempre acompanha o canal e ainda não é inscrito, pô irmão, eu tô tentando chegar aos 7 mil, por favor, me ajuda a chegar nessa meta que é muito importante pra mim. E se você for comprar alguma coisa na Amazon, eu sempre deixo um link aqui no primeiro comentário fixado pra você clicar nele, comprar alguma coisa de Bleach, comprar um mangá de Bleach, ou qualquer coisa que você entrando por esse link compre na Amazon, você está ajudando também o canal com uma pequena porcentagem. Até agora já tive mais de 100 cliques e ninguém comprou nada. Se vocês comprarem, vocês me avisam pra eu saber se isso tá funcionando ou não. Ou se vocês tiverem outra coisa pra indicar de link patrocinado pra ajudar o canal, vocês me falam pra eu fazer parcerias. E agora sim, vamos para o Capitão... aqui ó, deixando meu likezão no mano analista, o Capitão Injusto, Kanami Tousen. Vamos lá, analista. Me mostre tudo o que esse personagem tem a nos oferecer. As pessoas são todas más. Para acreditar falsamente que é justo, você deve, inevitavelmente, acreditar falsamente que outra pessoa é mais má do que você. Olha, já começou muito bem. Gostei bastante desse início desse poema. Porque nada mais que é uma hipocrisia, né? É bem hipócrita isso. Porque, isso na verdade é só pra te dar o direito de fazer maldade. Falando assim, não, o outro é mais mal do que eu, então eu posso fazer chacina. Provavelmente esse cara é um cara que se sente justo, se sente bom, mas já fez muita coisa errada em nome de um bem maior, que no final das contas não é pelo que ele acha que acredita, e sim pra fortalecer o ego, né, do Aizen, fortalecer a cobiça do Aizen. É a mesma coisa que acontece nas guerras do nosso mundo, né? Vamos matar aqueles caras que os terroristas vieram nos matar, mas aí não só matam os terroristas, matam crianças, mulheres, destroem hospitais, expulsam pessoas das suas casas, fazem milhares e milhares passarem fome e massacram mesmo só pra tomar as terras, e não é por causa dos terroristas, mas sim pra tomar as terras daquelas pessoas, pra alimentar a cobiça dos Aizens da vida real. Vamos lá. Este é o poema de Kanami Tousen, um dos capitães que traiu a Soul Society e se aliou a Aizen, em sua busca pelo trono divino do Rei das Almas. E seu poema é bem pessimista de fato. Ele se baseia em uma equivalência onde não existe mal sem bem, e bem sem mal. Ele se baseia na própria realidade criada pela Ordem e a Sociedade das Almas, que mantém o equilíbrio de tudo girando com o mesmo pilar. Um pilar que Tousen considera maligno em sua essência. Em suma, seu poema simplifica bem o motivo dele querer quebrar o status quo do mundo espiritual, e também a razão dele ter se aliado a Aizen para remodelar, como um todo, o pilar e as estruturas da realidade. Hoje vamos falar desse grande personagem que, na minha opinião, é um dos mais completos em significados e tem uma das tramas mais bem construídas e fechadinhas de todo o Bleach. Sem dúvida, é um personagem muito subestimado e esquecido por muitos fãs, mas... Opa, não vai se adiantando não. Espera um segundo e já deixa seu like
no vídeo, meu bom. Estamos falando de grandes capitães de Bleach e nada mais justo que você me ajudar a continuar essa saga tão aguardada aqui no canal, né? Então deixa aí nos comentários qual foi o seu vídeo favorito dos capitães e também qual é o que você está mais aguardando. Se gostou da série, já aproveita para se inscrever no canal e também considerar se tornar membro para ter acesso a mais vídeos exclusivos como esse. E se gostar de escrita, aproveita para olhar meu livro na descrição. Bom, agora continuando sobre o Tolkien. Alguém já leu o livro do analista? Tá gostando? Me diz aí aqui embaixo. E o cara sabe, né? Se inscrevam no canal, por favor. Se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam. Só há uma coisa a temer: se tornar um guerreiro sem medo. Essa é uma fala de Shuhei, e a lição foi ensinada a ele por seu ex-capitão, Kanami Touzen. Shuhei era um tenente muito leal ao seu capitão, e vemos que seu respeito por ele não diminuiu nem um pouco, mesmo muito tempo após a traição de Touzen, em que ele defende sua honra quando Kensei, o atual capitão da 9ª divisão, diz que não era mole como Touzen. Os princípios e ensinamentos de Touzen seguem vivendo em seu antigo tenente, em forma de respeito, mesmo com ele tendo sido responsável por tirar a sua vida. Mas, voltando para a questão de se tornar um guerreiro sem medo, para compreendê-la, devemos entender primeiro o passado de Touzen. Kanami nasceu cego e provavelmente era um cara muito solitário, pois não temos informações de nenhum amigo ou familiar. Isso até conhecer Kakyo, que se tornou uma amiga muito valiosa para ele. O sonho dela era de se tornar uma Shinigami e trazer justiça ao mundo. Só pra eu entender, o cara é o capitão da justiça, da injustiça, justiça, e ele é cego. Isso me remete diretamente a Mate, né? Não, Mate não, a deusa da... A Mate é a deusa da justiça egípcia. A grega... A Temis, isso aqui é clássico, né? Todo mundo sabe que a Temis é essa representação de justiça que nós temos. Ela é vendada para não olhar a quem, simplesmente se atentar aos fatos, escutar as versões e não ver quem é quem que está dando aqueles fatos, aquelas versões para fazer a justiça da melhor maneira possível. Então, eu acho que é meio que isso. Ele é cego porque, assim como diz no título, capitão da Justiça, ele é cego tanto pelo fato de representar a Temis, essa visão de justiça que nós temos, da justiça cega, com uma balança numa mão, com a espada na outra, também como representar uma pessoa que é cega nos seus ideais, tanto que se aliou ao Aizen e acabou fazendo injustiça pelo fato de ser cego na questão ideológica. Era muito solitário, pois não temos informações de nenhum amigo ou familiar. Isso até conhecer Kakyo, que se tornou uma amiga muito valiosa para ele. O sonho dela era de se tornar uma Shinigami e trazer justiça ao mundo. E ela explicava para Touzen a beleza do céu, estrelado e da noite em analogias, já que ele nunca pôde vislumbrá-lo. Ela dizia que as estrelas eram belas como a justiça e que as nuvens eram uma metáfora para tudo de injusto que cobria o certo nesse mundo. Enfim, cara, isso me lembrou uma história de Beethoven, assim, é uma história que rola por aí, mas provavelmente não é verdade, mas eu acho uma história muito bonita, porque Beethoven foi ficando cego enquanto ele compunha a Sonata ao Luar, a Moonlight Sonata, como nós conhecemos, e dizem que ele tinha uma amiga que era surda, então, para explicar como era uma noite de luar para ela, ele criou essa música que representava de forma auditível o que era uma noite de luar. Eu adoro essa história. E me lembrou agora quando a história do Touzen. Pôde vislumbrá-lo. Ela dizia que as estrelas eram belas como a justiça e que as nuvens eram uma metáfora para tudo de injusto que cobria o certo nesse mundo. Enfim, Kakyo entrou na academia, teve amplo reconhecimento de Kyuraku e Ukitake, e acabou também chamando a atenção da família nobre Tsunayashiro, que buscava uma mulher forte para gerar bons descendentes. Desde então ela foi escolhida para se casar com o nobre daquele clã chamado Tokinada. Em resumo, ela acabou se casando, porém Tokinada não era a flor que se cheire. E um dia ela pegou ele matando um aliado por puro prazer. Ela decidiu então bater boca com ele e ele chegou a matar ela. Por fim, com a morte de Kakyo, a pena de Tokinada foi meramente uma prisão domiciliar e isso enfureceu Touzen. Ele foi até o túmulo da falecida amiga e pegou sua Zanpakuto para si. E sim, a Zanpakuto dele é a da Kakyo até o fim de sua vida. Apesar de tudo isso, Tokinada acabou se encontrando com Touzen e ele admitiu que matou por prazer, já que sempre gostou de ver o sofrimento dos plebeus. É interessante uma questão de estilística. Eu vejo que, ó, esse cara tem a cara do Gin, não lembro mais qual era o nome, a pronúncia do nome dele certo, mas é o estilo dele pra mostrar que um personagem é maligno, é esse sorriso aqui. É clássico de animes, né, esse tipo de sorriso, mas ele colocou esse rosto no Gin fixo, justamente pra gente acreditar muito que ele era mal, mas no final, descobrir que no final ele estava lutando pela justiça, entre muitas aspas, contra o Aizen. Então eu acho bem legal a questão de estilística, da estética do personagem que você já entende. A primeira vez que eu olhei esse cara desse filho da mãe, eu já sabia que ele era filho da... Enfim, vamos lá. Sofrimento dos plebeus. Com isso, Tokinada ordena a vários guardas que agredissem Touzen. Até o fim. Morte de Kakyo, a pena
pacto para si. E sim, a Isso do aqui foi pacto muito dele legal. é a da Kakyo até o fim de sua vida. Maneiro. Apesar de tudo isso, Tokinada acabou se encontrando com Touzen e ele admitiu que matou por prazer, já que sempre gostou de ver o sofrimento dos plebeus. Com isso, Tokinada ordena a vários guardas que agredissem Touzen, e ele é de fato agredido por vários até que todos morrem. E, em meio a tantas injustiças acontecendo em sua vida, quem o salvou foi Aizen. Ele foi a luz em meio à escuridão desoladora que assolava sua vida naquele momento. Ele era a única estrela a brilhar na noite. Então vemos que desde antes dele se tornar um Shinigami, ele sempre foi muito pacifista e desejava a todo momento trilhar um caminho com o menor derramamento de sangue possível. Ou seja, vemos que toda sua trajetória parte do medo da perda. Olhando para trás, o poema de Touzen e suas palavras fazem muito sentido, agora que sabemos quão horrivelmente as esperanças de um jovem inocente e cego foram literalmente reduzidas a pó por um nobre insensível. Um Shinigami que já nasceu na escuridão e que não teme o escuro, e que por escolha própria decidiu seguir Aizen graças ao seu descontentamento com as injustiças da própria realidade. Para ele, Aizen tomar o posto de Rei das Almas representa basicamente um menor derramamento de sangue a longo prazo, já que caso fossem bem-sucedidos, tudo poderia mudar para uma realidade ainda mais pacífica. Isso me lembra muito a própria filosofia de Yhwach. Em um breve paralelo, é dito que Yhwach detesta conflitos e que ama a paz acima de tudo. E eu não me impressionaria em nada que Touzen pudesse ficar ao lado dos Quincy's durante a guerra, se sua trama tivesse seguido por esse caminho. Seguido por essa sua... Eu acho que é mais um exemplo de até quem tem discursos de bons podem fazer coisas terríveis. Então, a gente tem que ficar muito atento não ao discurso, porque pessoas falando de Deus, por exemplo, de Jesus, tem aí o tempo inteiro. Jesus ensinou coisas maravilhosas. Entretanto, as pessoas que falam de Jesus, tem muitas que fazem coisas terríveis. Então, você tem que não só olhar o discurso da pessoa, mas também as ações dela. O que ela faz. Se ela acha normal matar uma criança, você já sabe que, independente se for uma criança árabe, se for uma criança judia, se for uma criança... Você já sabe que aquela pessoa não tem as melhores das intenções. Sua ampla motivação, vemos um paralelo Porque no discurso todo mundo é bondoso. direto também com Zaraki nesse sentido, e que ele sempre desprezou Zaraki por trilhar o caminho da violência e da brutalidade desnecessária. Não é à toa que a primeira luta real que vemos do Touzen é dele contra o Zaraki, juntamente de Komamura. O mais irônico é que, mesmo sendo nitidamente violento e desnecessariamente agressivo, Zaraki estava enfrentando um dos verdadeiros inimigos da Sociedade das Almas, o pacífico e calmo Touzen. Nessa batalha contra Zaraki, vemos tanto a Shikai de Touzen quanto sua Bankai, e existem alguns significados muito interessantes em ambas as habilidades. Bem, tive que pular o comercial, mas agora sim voltamos. Pelo menos deu um dinheirinho pro analista. Cara, dinheiro de view é muito pouco, irmão. Vocês não fazem ideia de quanto pouco é o dinheiro de view. A simbologia do grilo em Touzen é demonstrada em vários momentos durante o significado. Nessa batalha contra Zaraki, vemos tanto a Shikai de Touzen quanto sua Bankai, e existem alguns significados muito interessantes em ambas as habilidades. A simbologia do grilo em Touzen é demonstrada em vários momentos durante sua vida, tanto em suas técnicas como em sua forma final. O grilo é um animal noturno e que faz sons frequentemente, mas no Japão ele também representa a brevidade da vida. É interessante ver que o autor se atentou a esse detalhe, pois diversas técnicas do Touzen são sonoras, e o grilo, além dessa característica, também entra bem no conceito da noite, como vimos na história de Touzen com Kakyo, onde o céu noturno tem uma importante participação e significados. Sabemos que a Shikai de um Shinigami é o aspecto de sua personalidade que ele demonstra para os outros, enquanto a Bankai representa literalmente o interior e a verdadeira personalidade do mesmo. No caso de Touzen, diversas técnicas que ele utiliza são baseadas no som como meio de ataque e também de controle, como a primeira liberação de sua Shikai, que é executada com o comando Shori, em que ele usa o som para derrubar Ishida. No caso, Shori pode ser interpretado como choro de lágrimas e tudo mais, mas eu acredito que o mais provável seja o sentido do som mesmo, já que cry em inglês não significa apenas choro, mas também o som emitido por algum animal. A primeira forma de sua Shikai, tipo, no Pokémon são os cries do Pokémon, né? representando a forma em que ele quer transmitir aos outros nesse cenário, é um ataque indolor e pacífico, assim como tudo que ele prega. Ele simplesmente desmaiou o Uryu sem qualquer dano, e essa primeira liberação demonstra literalmente a faceta pacifista de sua justiça, enquanto a segunda liberação representa a faceta punitiva de sua índole, onde vemos que ele cria centenas de lâminas que chovem contra seus oponentes. Já sua Bankai demonstra outro aspecto realmente contrário das liberações de sua Shikai. Enquanto a Shikai demonstra as facetas de sua justiça distorcida, sua Bankai utiliza a ausência da justiça juntamente da ausência dos sentidos. Olha que legal também em questão de design do personagem. Você vê que, obviamente, ele é um homem negro, então ele tem cabelo crespo. Mas essas tranças aqui, né? Não são tranças, mas soltas aqui, não parece patas de grilo, cara.
eu acho que isso tá dentro do design até do personagem. Da justiça, juntamente da ausência dos sentidos. Sua Bankai se chama Suzumushi Tsuikishiki Ema Korogori e significa literalmente forma final do grilo, jardim do silêncio. Também pode ser traduzido como grilo demoníaco. Olha lá, parece patas de inseto. Para liberar sua Bankai, Touzen deve liberar 9 argolas para liberar uma área de completa ausência de sentidos, com exceção do tato. Cada uma das argolas representa uma das 9 pinturas da morte, que são parte da cultura japonesa para ilustrar o ciclo da vida de um indivíduo. Também é interessante perceber que existia uma argola na Zanpakuto dele, que antes era de sua amiga Kakyo, que na minha humilde opinião significa que o ciclo da vida dela foi concluído. Esse efeito da negação dos sentidos de Touzen chama de Mumyo, que no budismo significa ignorância, ou ausência de iluminação, fazendo alusão tanto à perda dos sentidos dos seus oponentes, quanto à percepção dele perante a índole dos mesmos. A justiça é cega, e esse tema tem sido frequente em diversos tipos de mídia e principalmente no simbolismo utilizado na própria vida real. A ilusão da neutralidade e igualdade passada pela cegueira faz acreditar que todos somos iguais por olhos cegos, e que, assim, seremos tratados de maneira justa e sem privilégios ou pesos diferentes na balança do sistema. E notem como eu disse balança. A origem de toda essa simbologia começa com os egípcios e com sua deusa Maat, a deusa da verdade, ordem e justiça. Ela empunha consigo uma espada, mas ela não é cega e nem utiliza uma balança. Como bem sabemos, a cultura grega bebeu muito da fonte dos egípcios e se baseou bastante neles para compor o panteão grego. Posteriormente, na Grécia, temos a deusa Temis, que era a deusa da consciência coletiva, da ordem social, justiça divina e tudo mais. Muito similar a Maat, porém com a diferença de não utilizar uma espada, mas sim uma balança e ser vendada. O que temos... E a espada, se não me engano, era de Osíris, ou era Sete, que tinha a balança que pesava o coração, e se o coração estivesse mais pesado que uma pena, o cara iria ser punido. Hoje em dia é a junção dos elementos dessas duas entidades, em que, em uma mão, temos a balança representando o equilíbrio, e na outra, temos a espada, representando a punição para quem ferir esse equilíbrio. Tudo isso em uma entidade cega. De todos esses elementos, Touzen detém todos com exceção da balança, assim mostrando sua falta de equilíbrio em meio à justiça. E também propondo seu apoio a Aizen. Porém, como poderia uma justiça ser feita de maneira correta se a entidade é de fato cega? Essa é a problemática de Touzen. Toda a dinâmica com Komamura parte do princípio de sua cegueira ser um fator crucial para a aproximação dos dois. Isso porque, inicialmente, Komamura tinha vergonha de sua própria aparência, e Touzen era incapaz de o ver com detalhes. Isso fez deles grandes amigos pelo fator de sua aproximação indiscriminada. Porém, tudo muda a partir do momento em que Touzen adquire sua Resurrection. Sua Resurrection se chama Grilar Grilo, e significa grilo enlouquecido, e nós sabemos que uma Resurrection é a forma mais instintiva dos Hollows. Ou seja, nessa forma, Touzen se torna o próprio grilo que sempre mencionou em suas técnicas, e finalmente se torna capaz de enxergar o mundo com seus próprios olhos. É por causa de sua visão que ele também faz uma das cenas mais arrogantes, em que ele, vendo Komamura pela primeira vez, zomba de sua aparência como todos os outros sempre fizeram com ele. E para os gregos, a beleza era uma parte fundamental da justiça, pois para eles havia uma existência de um aspecto divino para o belo e o simétrico. Se você fosse belo, logo era mais próximo do divino e, portanto, muitas vezes era até mesmo bem tratado pela justiça na sociedade, tendo mais regalias e punições menos severas. O que é irônico no caso de Touzen, pois ele era inequivocamente muito mais feio que Komamura e nem sequer percebeu isso ao julgar o mesmo. Quando era cego, Touzen possuía ideais e uma postura muito mais sensata, também fazendo uma referência a como a iluminação nem sempre traz consigo a sensatez. Até porque, nesse caso, a visão de Touzen apenas serviu como intermédio de sua própria derrota. Além disso tudo, agora Touzen é o próprio grilo e possui poderosos ataques sonoros, e uma de suas técnicas também se trata de desenhar 9 argolas no ar, onde ele recria toda a questão das pinturas da morte, já citadas em sua Bankai. Vale constar que sua Zanpakuto, assim como a de todos os espadas, se fundem a seu corpo durante sua Resurrection, ou seja, é elementar que várias de suas habilidades como Hollow sejam derivadas de sua Shikai e Bankai. E, por fim, nada melhor que uma ótima morte para encerrar o ciclo de vida de um personagem complexo e bem escrito como Touzen. Muitos dizem que Hisage foi o responsável pelo fim da vida de Touzen, mas eu não vejo exatamente dessa forma. É fato que ele deu o golpe final, mas o golpe de misericórdia veio pelas mãos do Aizen. E isso é muito importante se for parar pra pensar, pois, simbolicamente falando, ele morreu pelas mãos daquele que considerava a verdadeira justiça, e quando deixou de ser útil para o mesmo, foi executado como nada. Em seu fim, Touzen pagou por seus erros e por ter vivido em plena injustiça. E é isso! Senhores... Pô, cara, que legal! E essa parte do final mudou completamente, né? Sobre essa questão desse amigo dele, que eu não sei, existem furries também no Bleach, e sobre a questão de enxergar. Ele é também muito interessante que ele era uma pessoa justa enquanto ele estava sem a visão, ou seja, enquanto ele era uma pessoa com algum tipo de classificação menor dentro da sociedade, um deficiente. No momento que ele se iguala, que ele pode enxergar,
ele acaba sendo tão arrogante quanto as outras pessoas eram com o próprio cara. Ou seja, é aquele negócio do o oprimido quer ser o opressor. Enquanto ele não podia enxergar, enquanto ele era, muitas aspas, um oprimido, ele era amigão do cara. Depois que ele consegue enxergar, ele começa a se juntar, se tornar aquilo que ele era diferenciado enquanto ele era um deficiente. Mas eu gosto bastante, principalmente da questão do design do personagem. Esse design aqui, desse final, não curti muito não, mas deu pra entender que é como se ele estivesse sendo consumido pelo inseto, né? É uma questão que ele se tornou aquilo que ele mais odiava, que era um bicho. Ele sempre gostou da justiça, da questão da justiça, da ordem. Ele sempre foi um cara que buscou a ordem das coisas. E no final ele se tornou um animal descontrolado, causando caos. Agora só umas visõezinhas. Esse cara tem 69 no rosto. Assim, minha quinta série... Eu não sou mal a favor do cara da quinta série, mas foi muito engraçado o maluco com 69 no rosto. Significa o que o 69? Ele é o 79º melhor espada de Bleach? Não sei. Mas adorei o personagem, um personagem muito interessante. E agora sim, vamos para aquele finalzinho do Jin. Agora sim, vou desfazer a burrice, ou pelo menos tentar contornar a burrice que eu fiz. Agora os vizinhos já estão tacando aquele som no alto, então, se vazar alguma coisa, galera, eu tô tentando fazer o meu melhor e tentando prestar o máximo de atenção possível. E para vocês me ajudarem, lembre-se, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para eu continuar fazendo vídeos de Bleach. Que ele indiretamente foi responsável por muitas atrocidades. Eu reassisti até aqui, tá bom? Então, só pra me contextualizar dentro do personagem, e vocês podem reassistir o vídeo que eu reagi do Gin. E também pelo Aizen ter chegado ao nível que chegou. Segundo poema de Gin, a verdade. Se você fosse uma cobra amanhã e começasse a devorar humanos, e com essa mesma boca que você usa para devorar os humanos, você me dissesse, eu te amo, será que eu poderia dizer eu te amo da mesma forma que eu te digo hoje? Cara, eu comentei no outro vídeo do Gin que me lembrava aquele conto da mulher, da serpente que se torna mulher, e que nos contos originais ela quer devorar o cara e o monge salva, mas nos contos mais modernos o cara quer se vingar da cobra, o monge quer se vingar da cobra, e o monge que é o vilão, e ela se apaixona pelo cara. Então eu acho que tem muito essa questão da serpente branca dentro do Gin. Nesse segundo poema, podemos ver uma camada muito mais sincera de Gin perante seus sentimentos e o seu disfarce. A outra faceta que ele vestiu durante a parte de sua vida foi meramente uma ilusão, a qual ele aperfeiçoou no objetivo de vencer a ilusão de Aizen ao longo prazo. Ele arriscou sua vida, seu amor e todas as relações que o cercava, apenas para que um dia ele fosse capaz de deter, com certeza, um mal que tinha o potencial de trazer gigantescas consequências para sua realidade. Mas, a princípio, ele fez tudo isso por vingança. Vingança pela Matsumoto e por justiça. Ele se tornou a serpente de seu poema, a cobra que devorava humanos e que, aos seus próprios olhos, era indigna do amor daquela que sempre admirou. Ainda sobre a questão da verdade e do disfarce de Gin, podemos falar desse aspecto que circunda sua Zanpakuto, mais especificamente sua Shikai e Bankai. Sabemos que a Shikai é uma forma em que o Shinigami expõe para os outros a sua camada mais externa e superficial, que ele demonstra e se identifica, enquanto sua Bankai revela quem ele realmente é e seus desejos mais profundos. Sua Zanpakuto se chama Shinzo, a lança de Deus, e essa é a forma normal de sua lâmina, e a habilidade de sua Shikai é atire para matar, Ikorose, ou seja, é a lança de Deus usada para subjugar seus adversários. Isso dá a entender que seu propósito à primeira vista seja a de executar os oponentes daquele que Gin consideraria seu Deus. Porém, a verdade aparece em sua Bankai, quando vemos que o nome dela é Kamishini no Yari, a lança assassina de deuses. Ou seja, na verdade, a Zanpakuto não era a lança de Deus, mas sim a lança assassina de Deus. Aquela que, de maneira traiçoeira, se volta contra seu mestre. E toda a trama de Gin é baseada nesse mesmo conceito. Traição. Suas habilidades também são muito interessantes, embora tenha um detalhe que faz com que os seus dados exatos sejam um pouco duvidosos. E o detalhe é o fato de que Gin diz ter mentido acerca das informações que ele disse para Ichigo. Portanto, fica um pouco difícil de assumir com precisão a maioria dos limites de suas habilidades. O fato é que sua lâmina é
é absurdamente longa, mas acima de tudo, ela é monstruosamente veloz. O alcance de seus golpes e a velocidade de sua liberação são capazes de surpreender até mesmo a velocidade de reação do Ichigo. E eu acredito que uma coisa muito importante de se ressaltar é a versatilidade para combates tanto a curta quanto a média quanto a longa distância. É muito difícil de escalar a Gin entre os 10 espadas, isso por consequência das poucas vezes em que ele entrou em combate. Mas eu tendo a afirmar que em questão de power scaling, ele estaria entre os espadas mais fortes, se não até mesmo superior a Stark e Baragan. Isso porque sua liberação se mostrou ser absurdamente veloz, de uma maneira em que eu consigo ver ele fazendo um ataque que pudesse sim afetar Baragan ou Stark, antes mesmo deles conseguirem reagir. Embora tudo isso seja mais uma opinião minha, embasada no que eu vi pelo mangá, nós não devemos subestimar o ataque em que ele pegou Aizen de surpresa. Gin é realmente um mestre da furtividade e de ataques mortais, como vimos com seu potente ataque desintegrador de deuses. Ele dedicou sua vida inteira para aquele momento, guardando informações em sigilo e tudo para ele ser o Deicida. Agora vamos falar um pouco sobre esse título, Deicídio, o assassino de um deus. Esse é o tema de Aizen, que também... Eu acho que daqui em diante a gente já pegou lá no vídeo, então se você ainda não assistiu o meu vídeo direct de Gin, vai lá, assiste, eu falo muito sobre esse conto da serpente branca que se torna uma mulher, que se apaixona. Eu achei interessante a Nanisha não ter colocado isso, porque o personagem se encaixa perfeitamente nessa história antiga, se eu não me engano, chinesa, da serpente branca. Então se você curtiu, dá uma olhada no canal, tem muito vídeo legal pra você assistir e valeu!